Oi, oi, amado, oi, amada. Que alegria poder encontrar você aqui para a gente poder conversar e partilhar mais um pouquinho juntos. Agora através das redes sociais, mas com a mesma alegria do nosso encontro. Que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo alcancem agora o seu coração. Hoje nós vamos conversar especialmente sobre um tema que eu amo demais. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 13 de maio. No mês de maio em especial, toda a igreja celebra ao longo desse mês Nossa Senhora. Mas especialmente no dia de hoje, dia 13 de maio, nós celebramos, fazemos memória da aparição de Nossa Senhora em Fátima. Você sabe como isso aconteceu? Você conhece a história de Nossa Senhora de Fátima? Eu e ela estamos aqui para contar um pouquinho mais para você sobre isso. Não sai daí, espero que você aproveite. A 13 de maio, na cova da Iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Bom, você sabe o que são as aparições de Nossa Senhora? Queria começar desse ponto. A igreja chama as revelações de Nossa Senhora, as aparições dela, como revelações privadas. A igreja é muito prudente nesse sentido, no sentido de examinar mesmo a veracidade dessas aparições. Elas acontecem ao longo da história para pessoas específicas designadas por Deus e elas têm um papel na igreja e para a nossa vida também, não de complementar ou aperfeiçoar a revelação plena de Jesus. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, as aparições elas têm um papel de nos ajudar a viver mais plenamente a revelação definitiva do Senhor. Partindo desse princípio, nós falamos das aparições de Nossa Senhora justamente porque nós católicos cremos no dogma da Assunção de Nossa Senhora. A gente acredita que Nossa Senhora hoje está lá junto de Deus em corpo e alma. Como comprovação disso, né? A gente sabe que não existe relíquia, por exemplo, de Nossa Senhora. Ou não existe notícias, não se sabe de um lugar que tenha se enterrado o corpo de Nossa Senhora. Porque nós acreditamos que ela subiu aos céus em corpo e alma. E nós acreditamos também que Nossa Senhora ela foi dada à humanidade pelo próprio Jesus, lá na cruz. Quando Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Essa certeza de que Nossa Senhora é mãe da humanidade nos faz acreditar também que ela está lá no céu intercedendo e cuidando de nós. Especialmente Nossa Senhora, nas suas aparições, traz uma mensagem específica de conversão aos seus filhos. Ela quer, é desejo do coração de Nossa Senhora e também de Deus que nós voltemos o nosso coração para Deus através da Virgem Maria. A gente sabe que ao longo da história, desde a Assunção de Nossa Senhora, muitas aparições aconteceram. A primeira que se tem notícia aconteceu em Saragoça, na Espanha, lá na época, nos tempos dos apóstolos ainda. Já a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ela aconteceu em 1917, em Fátima, uma cidade de Portugal. E Nossa Senhora de Fátima é uma aparição muito marcante, justamente porque dentro do contexto histórico que acontecia naquela época, Nossa Senhora veio de encontro à necessidade do seu povo. É assim que começa essa história. Em 1917, para você entender um pouquinho, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Em maio daquele ano, o Papa Bento XV convocou todos os católicos, principalmente da Europa, para se unirem em oração, pedindo a Nossa Senhora que ela intervisse naquele momento de guerra e cuidasse dos seus filhos. E foi justamente isso que aconteceu. Como resposta dessa oração, Nossa Senhora se revelou à humanidade através de 3 crianças. Isso mesmo. Lá em Fátima, Nossa Senhora apareceu em uma aldeia, um pequeno povoado, esquecido lá de Portugal. 3 crianças viviam lá, eram 3 primos, que brincavam todos os dias nos campos daquele lugar.
A gente chama eles de 3 pastorinhos porque no meio dessas brincadeiras eles também cuidavam de um pequeno rebanho. E os relatos que nós temos dessa aparição, eles vêm justamente de uma das pessoas que testemunhou, a irmã Lúcia. Bom, a irmã Lúcia se consagrou a Deus depois das aparições de Nossa Senhora. Mas ela e os seus 2 primos, Jacinta e Francisco, foram os designados por Deus para terem essa graça de ver e conversar com a Virgem Maria. Apenas Lúcia conseguia ver, ouvir e falar com Nossa Senhora. Jacinta conseguia ver e ouvir Nossa Senhora. E Francisco conseguia apenas vê-la. O que acontece é que essas crianças, elas eram muito novinhas. Jacinta era a mais nova de todas, tinha por volta de 7 anos. Já Francisco ia completar 8 anos de idade. E Lúcia tinha acabado de completar 10 anos. Eram crianças simples que viviam pastoreando ali naquela região de uma maneira muito simples, e foi eles que Nossa Senhora escolheu para se revelar nesse momento da humanidade. A humanidade estava passando por uma profunda aflição em meio à guerra. Bom, como isso aconteceu? Eles estavam brincando lá no seu campo por volta do meio-dia, no dia 13 de maio de 1917. Na verdade, o campo que eles estavam brincando era propriedade do pai da Lúcia. E aí eles foram e se dirigiram a um lugar lá que se chamava Cova da Iria. Eles estavam lá, brincando com as pedras, enfim. De repente, por volta do meio-dia, eles viram um grande clarão no céu. E eles pensaram que era um relâmpago. Pensaram, ai, vai chover, normal. Quando de repente, em cima de uma arvorezinha, uma azinheira, É uma árvore de médio porte. Naquela época, ela ficava mais ou menos 1 metro do chão. Essa árvore cresce mais, mas naquela época tá pequena. Enfim. em cima dessa árvore, dessa azinheira, apareceu para eles uma senhora linda. A irmã Lúcia narra que era uma senhora muito bela, vestida de roupas brancas, e dela saiu uma luz que era mais brilhante que o sol. E nesse primeiro diálogo de Nossa Senhora com Lúcia, Nossa Senhora apareceu e já disse a eles: "Não tenhas medo, eu não vos faço mal." Então Lúcia perguntou para ela: "De onde és?" E Nossa Senhora respondeu: "Sou do céu." Lúcia perguntou: "E o que quereis?" E Nossa Senhora disse: "Vim vos pedir para vir aqui por 6 meses seguidos no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direis quem sou e o que eu quero. Vou voltar ainda uma 7ª vez." Bom, então Lúcia perguntou para ela, na sua inocência de criança: "Eu vou para o céu?" E Nossa Senhora respondeu: "Sim, vais." Então Lúcia também perguntou dos seus primos, de Jacinta e de Francisco. E Nossa Senhora disse que eles também iriam para o céu. Mas ela completou dizendo: "Tem que rezar muitos terços." Nossa Senhora, no final dessa aparição, ela perguntou para as crianças: "Vós quereis oferecer-vos inteiramente para Deus e fazer da sua vida uma oferta em sacrifícios para consolar o coração do Senhor, para reparar os pecados que são cometidos pela humanidade?" E eles responderam que sim, que eles queriam. Então Nossa Senhora disse para eles: "Ide, tendes muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto." Então Nossa Senhora voltou ao céu, subiu serenamente, mas esplendorosamente. Eles ficaram naquela expectativa, né? Com esse pedido de Nossa Senhora, pedindo para que eles rezassem o terço todos os dias, eles ficaram nessa expectativa da aparição no próximo mês, de como isso seria. No dia 13 de junho, então, lá estavam eles, os 3 pastorinhos, e eles já tinham contado para algumas pessoas, para a família deles, do que tinha acontecido. Então, naquela ocasião, juntamente com eles, já havia mais de 50 pessoas lá para acompanhar aquele momento da aparição. Lúcia, então, assim que Nossa Senhora aparece, ela pede que Nossa Senhora os leve para o céu. E Nossa Senhora responde que sim, que ela os levará para o céu. Mas ela completa dizendo que Jacinta e Francisco, ela os levará em breve, mas que Lúcia, que Deus tinha uma missão para ela e que Jesus queria se servir dela
para fazer com que Nossa Senhora fosse conhecida e amada por toda a humanidade. E foi assim que aconteceu. Jacinta e Francisco faleceram mais cedo e Lúcia viveu durante muito tempo como uma irmã consagrada, testemunhando essa aparição e fazendo com que Nossa Senhora fosse conhecida e amada por toda a humanidade. Nossa Senhora completou dizendo para Lúcia: Ele, Jesus, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o teu trono. Muito lindo. Nossa Senhora, então, percebeu que Lúcia ficou um pouco aflita com aquelas notícias. E para consolar o seu coraçãozinho, Nossa Senhora disse assim: O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Antes de subir aos céus, Nossa Senhora estendeu as suas mãos em direção a eles e das suas mãos saíram raios de luz muito intensos. Mas, especialmente na mão direita, Nossa Senhora revelou o seu imaculado coração. E do seu imaculado coração tinham espinhos cravados nele. Esses espinhos, eles significam para nós que cremos que são os pecados da humanidade que ferem, que machucam o coração imaculado. Então, no dia 13 de junho, as crianças foram até a Cova da Iria e, juntamente com elas, mais de 2.000 pessoas foram até lá. Lúcia, ela estava convencida que ela não iria dessa vez. Ela passou os dias que antecediam essa aparição, ela estava convencida de que ela não ia. Mas chegando próximo ao momento, próximo ao horário que eles tinham que se dirigir até a Cova da Iria, ela foi envolvida por uma força diferente, por um anseio, por uma vontade maior do que ela. Então ela foi lá para comunicar para os seus primos que ela iria, e quando ela chegou para falar para eles, os dois estavam ajoelhados, rezando, pedindo para que ela fosse convencida pelo poder de Deus para ir junto com eles, porque eles queriam ir com a Lúcia até a Cova da Iria. E foi assim que aconteceu. Lá foram eles, e Nossa Senhora, nesse dia, disse assim para os 3 pastorinhos, que era necessário que eles fizessem sacrifícios a Deus. Ela apontou o caminho, ela disse que era necessário que eles fizessem sacrifícios oferecendo esses sacrifícios a Deus em reparação pelos tantos pecados cometidos pela humanidade. E ela ensinou os pastorinhos a dizerem todas as vezes que eles ofertassem esses sacrifícios: Ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Nessa mesma aparição, Nossa Senhora revelou a eles um segredo. E esse segredo, ele é destrinchado em 3 partes. Ele é contado pela irmã Lúcia em 3 partes. A primeira parte desse segredo foi a visão do inferno, que ela permitiu que os pastorinhos tivessem. A segunda parte foi o anúncio do castigo e os meios para evitá-los. E a terceira parte desse segredo, ela foi encoberta até o ano de 2000, porque Nossa Senhora pediu a eles que não revelassem naquele momento qual era a terceira parte desse segredo. Então a irmã Lúcia revelou esse segredo à Santa Igreja, especialmente ao Papa, e aí o Papa, João Paulo II, no ano de 2000, revelou esse segredo. Esse segredo em especial foi uma visão profética. Esse segredo traz uma riqueza de detalhes muito grandes e eu recomendo fortemente que você procure saber sobre o terceiro segredo de Fátima, mas vou tentar dar uma resumida sobre o que foi revelado nesse terceiro segredo. A irmã Lúcia, muito humilde e simples, ela disse, para um correspondente do Papa, um cardeal, que foi conversar com ela, que a ela cabia somente ter aquela visão, mas que a interpretação daquelas visões, ela era designada ao Papa. E nós cremos nisso, Nós cremos na infalibilidade das palavras do Papa, nós cremos naquilo que a Igreja ensina, que a Igreja mostra. Então, nesse sentido, a interpretação ela foi dada àqueles vários sinais daquela visão, e eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Ele fala, sobretudo,
sobre a penitência. Nossa Senhora revelou ao coração deles, através de um anjo, que era necessário fazer penitência, penitência e penitência. Além disso, nessa visão, Nossa Senhora vai contando para eles muito daquilo que é o caminho da igreja, em meio a todo aquele contexto que estava acontecendo lá no século XX. Mais especificamente, nesse terceiro segredo, Nossa Senhora faz menção aos erros que eram cometidos através do socialismo. Então, de uma maneira muito específica, Nossa Senhora vem ao encontro da necessidade daquele tempo. Além disso, a visão, por fim, ela mostra o sangue de Jesus juntamente com o sangue dos mártires sendo recolhidos pelos anjos. As visões, elas são referentes ao passado, mas a mensagem é clara e muito importante para nós nos dias de hoje, justamente porque Nossa Senhora indica o caminho. Ela diz que é necessário fazer penitência, ela diz que é necessário permanecer em oração. Em todas as aparições, Nossa Senhora sempre dizia: rezem o terço todos os dias, um apelo mesmo à oração, um apelo para que nós voltássemos o nosso coração a Deus. E por fim, a mensagem central é que Nossa Senhora traz uma promessa de que o seu imaculado coração por fim triunfará. E nós cremos nisso. O imaculado coração e o coração dos fiéis que são voltados a Deus, eles são mais fortes. É muito mais forte do que qualquer guerra, do que armas, do que a violência, enfim, todas as coisas ruins que assolam a humanidade. O terceiro segredo, então, é para nós uma mensagem de confiança, de esperança no Cristo, porque Cristo venceu o mundo. Já no próximo mês, no mês de agosto, as crianças estavam decididas a ir até a Cova da Iria no dia 13, como Nossa Senhora pediu. Porém, eles foram sequestrados antes da aparição do mês de agosto. Então, eles ficaram 3 dias impedidos de ir até a Cova da Iria. Mas então, no dia 15, eles foram até lá. E nessa aparição, Nossa Senhora pediu mais uma vez que eles rezassem o terço todos os dias e que no próximo mês, em setembro, eles fossem até a Cova da Iria no dia 13. Então, Nossa Senhora também revelou que no último mês das suas aparições, ela faria um milagre para que todos acreditassem que aquelas aparições eram verídicas. Além disso, nessa aparição, mandou que fossem feitos 2 andores para a festa de Nossa Senhora do Rosário. Além disso, Nossa Senhora, com um semblante triste, completou dizendo: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que são muitas almas que vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e reze por elas. Durante alguns minutos depois, os 3 pastorinhos ficaram como que em êxtase. Eles ficaram maravilhados, envolvidos por uma alegria enorme por ter contemplado aquela aparição. No dia 13 de setembro, então, mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas estavam lá na Cova da Iria, juntamente com os 3 pastorinhos, para aquela aparição. Então, todos eles começaram a rezar o terço, próximo ao horário. E então, as pessoas que estavam ali assistindo, elas narram, elas testemunham que naquele momento da aparição, várias mudanças atmosféricas aconteceram. Houve uma diminuição significativa, assim, na luz solar, e era possível até mesmo, pensem vocês, era meio-dia, e era possível eles verem as estrelas, verem a lua no céu. Além disso, uma nuvenzinha branca envolvia a azinheira e juntamente os 3 pastorinhos. Em todas as aparições, essa nuvenzinha onde Nossa Senhora aparecia, ela estava presente. Nessa ocasião, então, Nossa Senhora disse: continuem a rezar o terço, para alcançarem o fim da guerra. Disse ainda que no mês seguinte, o próprio Senhor Jesus iria comparecer ali na aparição. Então eles ficaram muito felizes, especialmente Francisco ficou cheio de uma expectativa para o próximo mês de como seria essa próxima aparição. Então no dia 13 de outubro, a 6ª aparição de Nossa Senhora aconteceu. Já era outono e uma chuva incessante caía sobre a Cova da Iria.
e aquele lugar se transformou em um lamaçal, assim. Muita lama, muito, né, povo lá rezando e lama, tá, enfim. Mais ou menos 50 a 70 mil pessoas estavam lá acompanhando esse momento. Assim que eles chegaram lá, Lúcia pediu para que todo mundo fechasse o guarda-chuva e que todo mundo se colocasse a rezar o terço. Foi então, depois disso, que Nossa Senhora apareceu, pediu para que construíssem ali uma capela em sua homenagem. Nossa Senhora, então, naquela aparição, como ela tinha prometido, revelou a eles quem ela era. Ela disse: "Eu sou a Senhora do Rosário." Pediu que continuassem rezando o terço todos os dias. E ainda completou afirmando que a guerra iria acabar e que os militares voltariam logo para casa. A respeito das curas que as pessoas pediam, ela disse o seguinte: "Uns sim ficarão curados, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados." Com um semblante triste, Nossa Senhora disse: "Não ofendam mais a Deus nosso Senhor. Já está muito ofendido." Ela abriu então as suas mãos e mais uma vez das suas mãos refletiam raios de sol, raios de luz muito intensa. Assim que elas terminaram, né, essa conversa, Lúcia e Nossa Senhora, Lúcia então exclamou: "Olhem para o sol!" E todas as pessoas que lá estavam olhando para o sol, sem que os seus olhos ardessem, Isso já é um milagre. Elas conseguiam olhar o sol, mas o olho delas não se incomodava com isso. Então todos contemplaram a dança do sol. O sol, ele dançava no céu de uma forma extraordinária mesmo. Não tem explicação para isso. Mais uma vez, cumprindo a promessa de que na sua última aparição ela faria um milagre que faria com que todos acreditassem que as aparições eram verdade. Bom, Nossa Senhora fez ainda uma promessa de que haveria uma sétima aparição. Nós acreditamos que essa sétima aparição ela tem uma ligação profunda com o triunfo do Imaculado Coração. Eu quero convidar você a, especialmente no dia de hoje, voltar o seu coração para Nossa Senhora, refletindo sobre todas as mensagens que foram dadas a ela, para que nós pudéssemos, de verdade, voltar o nosso coração a Jesus através de Maria, nos colocar em um espírito de verdadeira oração, de verdadeira penitência. Nossa Senhora, ela traz essas mensagens com a finalidade da conversão dos seus filhos, porque ela nos ama tanto com esse amor de mãe, que é desejo do coração dela, que o nosso coração esteja inteiramente voltado para o Senhor. São Bernardo de Claraval dizia assim: "Jamais se ouviu dizer que alguém recorrendo à vossa proteção, que alguém pedindo o seu auxílio, não fosse atendido." E nós cremos nisso. Jamais se ouviu dizer que Nossa Senhora, como mãe, não acolhe os nossos pedidos, não acolhe as nossas necessidades. E é por isso que hoje eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Nós vamos juntos, às 20 horas, no dia de hoje, rezar o Santo Terço, em louvor a Nossa Senhora de Fátima. E eu quero convidar você e sua família a se unir a nós para que nós possamos juntos fazer esse momento de homenagem, de celebração. Eu quero pedir para que você se coloque agora em oração, para que nós possamos juntos fazer uma oração à Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos 3 pastorinhos os tesouros das graças que podemos alcançar rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Esse é o momento de você entregar para Nossa Senhora, no coração dela, a graça que você almeja alcançar. Especialmente hoje, eu quero entregar toda a situação que nós estamos vivendo com relação a essa pandemia,
a esse momento de aflição que a humanidade vive. Entregue a sua intenção agora no coração imaculado de Maria, na certeza de que nunca se ouviu dizer que alguém confiando em Nossa Senhora não fosse atendido. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. É com enorme alegria que eu termino esse vídeo convidando você para que reze com a gente hoje às 20 horas. Aqui no perfil da comunidade, nós colocaremos o link para você acessar e para você rezar junto com a gente e junto com a sua família também, em celebração a esse dia tão especial, tão cheio de alegria, na expectativa do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Deus abençoe você, um grande beijo, cheio de saudades. Até mais! Coração triunfará, enfim. O teu coração triunfará em mim. Eu recomendo fortemente que você assista no YouTube um documentário sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, feito com a irmã Lúcia. É muito legal, vale muito a pena.